Sabe aquela música do Legião Urbana que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria? Talvez você, assim como eu, já tenha cantado essa música dezenas de vezes, mas nunca tenha parado para pensar de onde ela veio. Esses versos foram inspirados em um dos textos mais conhecidos da Bíblia, o capítulo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E hoje eu vou falar sobre isso e também sobre a virtude da fortaleza, segundo Santo Tomás de Aquino, e porque ela pode ser uma das maiores necessidades dos relacionamentos nos dias de hoje. Eu vou explicar porque o problema da maioria dos relacionamentos não é a falta de amor, mas a forma como muitos de nós aprendemos a entender o amor. Fica comigo até o final, porque essa reflexão vai valer a pena. Esse é o podcast A Verdade que Liberta. Eu sou Juliana Bianchim, psicóloga. Há mais de 25 anos eu trabalho com o desenvolvimento de pessoas. Toda semana eu estou por aqui falando sobre emoções, comportamento, sentido de vida, unindo a terapia cognitivo-comportamental à sabedoria de Santo Tomás de Aquino. Porque a verdade nem sempre é confortável, mas é ela que nos liberta. Antes de continuar, eu vou pedir aquela ajuda de sempre. Siga esse canal onde você estiver ouvindo. É um gesto simples, mas que ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E assim você também não perde os próximos episódios. Então vamos lá. Tanto no meu consultório quanto na minha vida pessoal, eu costumo ouvir clientes ou amigos dizendo: eu acho que não amo mais meu marido, eu não sinto mais o que sentia antes. Por trás dessas frases, quase sempre, existe a ideia de que o amor é um sentimento. Mas será mesmo? Porque se o amor fosse apenas um sentimento, ele duraria realmente muito pouco tempo. Bastaria um dia ruim, uma discussão, uma decepção para que ele acabasse. E nós sabemos que na vida real não é assim que as coisas acontecem. Todo relacionamento atravessa períodos de cansaço, de rotina, de frustração. Existem dias em que o outro é exatamente quem você precisava. E existem dias em que ele é justamente quem mais desafia a sua paciência. E é sobre isso que São Paulo fala na carta. Ele diz que o amor não é uma emoção intensa. Ele diz que o amor é paciente, é bondoso, não é orgulhoso, não guarda rancor, que o amor tudo espera, tudo suporta. Perceba que ele não está descrevendo um sentimento, ele está descrevendo comportamentos, escolhas, atitudes concretas. E é isso exatamente aquilo que a psicologia já conhece há bastante tempo. Sentimentos são importantes, mas são passageiros. Quem constrói a vida apenas em cima das emoções acaba se tornando refém delas. Eu já venho falando isso há bastante tempo. E aqui eu vou citar Santo Tomás de Aquino. Ele diz que existe uma virtude chamada fortaleza. Quando a gente ouve essa palavra, talvez a gente possa pensar em alguém corajoso. Mas fortaleza, que ele fala, é algo possível da gente viver no dia a dia, não tem nada a ver com super-heróis. Fortaleza é conseguir ficar firme, mesmo quando fazer o bem exige esforço. É continuar escolhendo aquilo que é certo, quando seria muito mais fácil desistir. Na prática, a fortaleza é levantar para conversar, quando a vontade é ficar quieto, esperar passar, fazer de conta que nada está acontecendo. Quando dá preguiça de falar o mesmo assunto pela milésima vez. É pedir perdão quando o orgulho fala mais alto. É permanecer fiel aos valores, mesmo quando dá vontade de fazer algo emocionante. Nem sempre dá vontade de fazer exercício. Nem sempre dá vontade de estudar.
Nem sempre dá vontade de trabalhar e nem sempre dá vontade de amar. Mas é aí que mora a diferença entre as pessoas que já são maduras emocionalmente das que não são. Elas não precisam sentir vontade para fazer aquilo que sabem que é importante. E essa é uma demonstração de liberdade. Porque a liberdade não é fazer tudo o que dá vontade. Liberdade é não ser escravo das próprias vontades. E isso vale especialmente para os relacionamentos. A gente vive numa época em que tudo é meio descartável. Uma roupa sai de moda, a gente compra outra. A gente vai à praia, compra um biquíni novo. O problema é quando a gente faz isso com o relacionamento também. Quando o relacionamento começa a exigir algum esforço da nossa parte, a gente já começa a se questionar que talvez tenha feito uma escolha errada, ou talvez a gente não precise mais desse relacionamento. Que existem opções melhores por aí. Ou pior, começa a pensar que o problema é que o amor acabou. Mas relacionamentos verdadeiros não duram porque as pessoas nunca brigam. Eles sobrevivem porque as pessoas aprenderam a lidar com os problemas sem desistir do compromisso de cuidar uma da outra. Isso é a fortaleza que dizia Tomás de Aquino. E isso exige várias coisas, como, por exemplo, ter uma conversa difícil, ter paciência para esperar o outro amadurecer, porque cada um tem seu tempo, ser modesto para reconhecer os próprios erros. Eu gosto de pensar que essa é a mensagem de Coríntios 13. São Paulo não escreveu um poema romântico, uma música. Ele escreveu uma receita para os relacionamentos. Porque amar alguém quando tudo tá super bom é super fácil. Difícil é continuar de pé quando o outro falha, decepciona, quando a gente está cansado ou quando o outro não corresponde às nossas expectativas. Mas vamos lá, eu não estou querendo dizer que isso significa aceitar desrespeito, violência ou relações abusivas. Muita calma nessa hora. Fortaleza não é suportar injustiça. Fortaleza é ter coragem, inclusive para estabelecer limites, buscar ajuda ou tomar decisões difíceis. Mas dentro de relações saudáveis, a fortaleza é o que impede que cada frustração se transforme numa desistência. O amor é uma construção diária, é uma decisão que a gente renova toda vez que levanta da cama. É menos sobre sentir e mais sobre agir. Para encerrar, vamos de pergunta de autorreflexão. No seu relacionamento amoroso, ou quem não tem um companheiro, pode ser relacionamento com seus pais, com seus filhos. Se essa pessoa amasse você exatamente da mesma forma que você tem amado ela, você se sentiria verdadeiramente amado? Espero que o conteúdo desse podcast tenha sido útil, mas se você percebe que precisa de ajuda, de um acompanhamento mais próximo, individual para lidar com essa questão, procura um psicólogo. Eu sei que o conteúdo desse podcast é útil, né? Mas ele não substitui um processo terapêutico. Eu tenho uma clínica com uma equipe excelente, tanto eu quanto eles, a gente fica à disposição para te acompanhar nesse processo. Esse foi o podcast A Verdade que Liberta. Obrigada por me acompanhar até aqui. Compreender a verdade sobre si nem sempre é fácil, mas é assim que a liberdade começa. Até o próximo episódio.